Graça e paz, irmãos. Eu me chamo Vanderlei Valério de Andrade, sou casado com Wanda Martins Félix de Andrade, está me acompanhando, está ali de azul. Somos casados há 34 anos e estamos no ministério há 26, se eu não me engano, ela é que é boa de matemática. Eu faço parte da Missão Avante, é uma agência missionária transcultural. O pastor Josué escreveu esse livro. O pastor Josué é o presidente da Missão Avante e eu trouxe um exemplar para dar de presente para o meu pastor Marcos. Queria passar as mãos dele. Lili se sinta abençoada por esse também. Amém? O pastor Josué escreveu esse livro sobre discipulado e missões, baseado na primeira carta de Paulo a Tessalonicenses. É um livro excelente. Bom, eu trago o abraço da Igreja Batista Fonte de Água Viva, a igreja onde pastoreamos, ali em Vila Valqueire. Hoje tivemos um culto muito abençoado pela manhã e hoje estamos aqui reunidos. É sempre uma alegria para mim estar aqui com os irmãos. Eu não estou falando de boca para fora, eu me sinto muito bem aqui entre os irmãos. É uma igreja que nós temos um vínculo de amor, de proximidade, e eu me sinto muito feliz todas as vezes que posso servir aos irmãos através da palavra que Deus ministra através da minha vida, contribuir de alguma forma. Bom, orando por esse tema que foi me dado, família, lugar de perdão, eu pensei em compartilhar com vocês um pouco da história de José. Zafenate Paneia foi o nome que ele recebeu quando foi de escravo a primeiro-ministro lá no Egito. É uma história longa, capítulo 37 a 50 de Gênesis. Nós não vamos ler toda a história, não daria tempo, mas eu quero fazer um pequeno resumo dessa história e aplicar algumas lições que eu vejo na família de José, no personagem José, na vida de Jacó, na vida dos patriarcas e que serve de modelo para nós. Então eu gostaria de orar com você e pedir que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Nós vamos ler apenas de 1 a 4. Gênesis capítulo 37, de 1 a 4. Eu não sei se o texto vai aparecer na tela. Vai? Alguém pode me dar essa dica? Já apareceu, muito bom. Então vamos orar. Querido Deus, mais uma vez nos encontramos diante de Ti, reunido com a Tua igreja neste lugar. Obrigado porque até aqui o Senhor nos trouxe e o Senhor tem algo a ministrar ao nosso coração, como já tem feito. Obrigado pelos louvores que cantamos, pelos testemunhos que ouvimos, pela dinâmica da Tua igreja. Obrigado pela vida de cada irmão que o Senhor trouxe nesse lugar e a vida de cada visitante que aqui está. Usa a minha vida para a glória do Teu nome, que saiamos daqui encorajados, edificados, fortalecidos, melhores crentes para a Tua glória e para o Teu louvor. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Gênesis 37, de 1 a 4. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Escola dominical, nós estudamos a história de José dos patriarcas, por isso eu vou fazer um breve resumo dessa história e nós vamos aos capítulos finais para a aplicação daquilo que Deus colocou no meu coração. José, ele é o filho preferido de Jacó com Raquel e nasceu também Benjamim, então são os dois filhos a quem Jacó, que é transformado o seu nome de Jacó para Israel, por isso, às vezes na história você vai ouvir Israel, Jacó, no texto que lemos, foi citado os dois nomes. Israel, que é Jacó, ele tinha o coração apegado com José, o seu filho caçula. Isso trouxe um problema, e aqui já começa uma primeira aplicação para nós nessa noite. Nós que somos pais e que temos mais que um filho, temos que tomar esse cuidado. Jacó não foi sábio em olhar com um olhar mais especial
mais atencioso, mais carinhoso para José. Isso trouxe ciúme, inveja, contendas, e isso levou José a ter algumas perdas, das quais Deus tirou lucro. Nem tudo que acontece na nossa vida é pura perda. Já tive 2 cânceres. O primeiro câncer foi um divisor de águas na minha vida. Deus me chamou para o ministério tempo integral no primeiro câncer. No segundo câncer, não tem muito tempo, passei um valezinho. Deus trabalhou outras áreas da minha vida, confirmando o que Ele já tinha dito, que Ele me queria no ministério e vivendo pela fé. Então a enfermidade, ela não é algo que Deus está punindo você. Então cuidado se você está passando por algum tipo de enfermidade, algum tipo de circunstância que não são boas. Aprenda a tirar algum proveito. Eu aprendi com o pastor Jânio. Eu era seminarista ainda, quando eu estava passando pelo primeiro câncer, melhorei um pouquinho, voltei ao seminário. Pastor Jânio falou para mim: Vanderlei, não pergunte a Deus por que o câncer, pergunte para quê. Deus tem sempre um propósito na nossa vida. Com José não foi diferente, com você não será diferente. O porquê nos leva ao vitimismo. O para quê é qual o propósito. Deus sempre tem um propósito na minha vida e na sua vida, em tudo o que acontece. Lembra de Romanos 8:28? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Algumas vezes não entendemos, e às vezes só vamos entender na eternidade algumas questões. Amém. Vamos fazer igual Jó. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, porque a gente não entende alguns propósitos e desígnios de Deus. Mas o Senhor é bom, fiel, cumpre sua promessa, prometeu estar conosco todos os dias, dias bons e dias maus, e Ele vai atravessar com a gente nos nossos vales, como atravessou com José. José, a história você conhece bem, ele é vendido pelos irmãos, porque os seus irmãos invejavam ele, e os irmãos armam uma cilada, matam um animal, misturam sangue na roupa de José e levam para seu pai dizendo: olha, seu filho, aconteceu algo com ele, encontramos essa roupa, está aí. E aí Jacó acha que José morreu, perdeu. José, daí para frente, começou a ter vários dias de muitas perdas e tristeza, e a vida vai seguindo, mas ninguém sabe. José está lá no Egito, ele é vendido, comprado por uma caravana ismaelita que passou ali, e ele é vendido no Egito. Potifar o compra. E aí você vai comigo para o capítulo 39, tá bom? Ele agora está na casa de Potifar. Tem um segredo na vida de José que a gente precisa olhar. Aonde José passava, Deus abençoava aquele lugar. Ele chegou na casa de Potifar, Deus prosperou a casa de Potifar. Potifar ficou alegre, não queria mais perder aquele menino, até que um dia, provavelmente em alguma viagem, ele sai, a mulher de Potifar assedia ele durante muitos dias. Capítulo 39, versículo 6 a 10, está narrado isso. E um dia essa mulher planeja, eu fico pensando, viajando, olhando para a Bíblia, ela manda todo mundo ficar de folga naquele dia, e só José vai trabalhar, e ela então intenta agarrá-lo, e ele, para fugir desse momento, ele deixa a capa, e com aquela capa, ela vai caluniar, dizendo que ele tentou assediá-la. E, conclusão, ele vai para a prisão, 2 anos preso. Lá ele interpreta o sonho de um copeiro e um padeiro. O copeiro volta a servir a Faraó, foi assim a interpretação. 3 dias depois, era aniversário de Faraó, e o padeiro, a interpretação do sonho é que ele morreria no 3º dia. Foi realmente assim que aconteceu. E aí, quando o copeiro sai da prisão, José administrou a prisão, engraçado isso, ele está preso, ele administrou a prisão, o chefe do cárcere disse: ó, a chave está contigo aí, você vai administrar, você vai ser o gerente. É a primeira prisão que um prisioneiro é o administrador. E José administrou, e houve paz na prisão, nada aconteceu de errado. Mas quando ele libera a interpretação do sonho para o copeiro, ele diz: lembra de mim quando você estiver lá servindo a Faraó? Eu estou aqui injustamente, você sabe da história. E aquele homem esquece, até que um dia Faraó sonha, e você conhece essa história. Faraó sonha, e ele pensa que são 2 sonhos. Capítulo 40 é o capítulo que José está ainda na prisão, e aí no capítulo 41, José vai interpretar o sonho de Faraó. Capítulo 41,
Faraó acha que são 2 sonhos. Ele vê 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas cheias, 7 espigas bonitas e 7 espigas muito esmirradas. E ele não sabe o que vai acontecer, porque as vacas magras devoram as gordas, as espigas secas devoram as espigas saudáveis. E ele fica confuso, e os sátrapas, os adivinhadores e os sábios da época de Faraó, nenhum deles sabia. E aí o copeiro lembra, põe a mão na cabeça e lembra: olha, eu tenho um hebreu preso lá na cadeia, na masmorra. Esse homem interpretou o nosso sonho e ele aconteceu exatamente quando foi interpretado. E aí a palavra diz que José foi chamado, capítulo 41, versículo 14. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. E este lhe disse: tive um sonho. Faraó conta o sonho, e aí eu quero chamar a sua atenção para um detalhe no caráter de José. Se você nunca leu a história de José, você vai sair daqui com desejo de ler a história. Se você já leu, você vai ter desejo de ler de novo, porque é uma das histórias mais bonitas e completas daquilo que é propósito, desígnio de Deus, plano de Deus para a nossa vida. Jó termina o seu livro no capítulo 42 dizendo que os planos de Deus não são frustrados. Ele disse: eu antes te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Jó termina a vida de uma maneira muito bonita. José termina a vida de uma maneira muito bonita. José, ele está preso, mas ele não fica lá murmurando, reclamando: olha, eu estou esquecido aqui, eu fui preso, não era para estar aqui. E aí, irmãos, 2 anos preso, se ele é solto antes, ele voltaria a ser escravo. Deus sabia disso. Então calma, se a resposta de oração não veio para a sua vida ainda, calma, Deus está trabalhando, amassando o barro, preparando seu coração. Ele sempre trabalha, mesmo quando nós não estamos vendo. Se José sai antes de 2 anos, ele volta a ser um escravo. Quantos anos? Não sabemos. Mas o faraó sonha, um sonho que ninguém interpreta. José vai lá e consegue interpretar, e dá o seguinte conselho. José não apenas interpreta o sonho e diz: ó, faraó, o sonho é um só, e o que Deus vai fazer, ele tem pressa para fazer, então você precisa se planejar o mais rápido possível. Capítulo 41, versículo 32. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. José está falando com o Faraó. Agora, pois, escolha, Faraó, um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra. Tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Depois de 7 anos de fartura, viriam 7 anos de fome. Esse foi o conselho que José deu a Faraó. E aqui eu quero abrir um pequeno parênteses para falar de finanças, porque a Bíblia fala mais de finanças do que de amor, porque nós temos mais problema com dinheiro do que com pessoas. A gente tem problema com pessoas também. Essa família aqui teve muitos problemas, né? Qual família que não tem problema? Levante a mão. O conselho de José é guardar 20%. E aqui tem um conselho, que é um princípio bíblico, de tudo que você ganhar, versículo 34, guarda 20%, esconde em algum lugar, aplique em alguma coisa que você não possa mexer lá, finge que não existe, entrega 10% para o Senhor, vive com 70%. Se houver um aperto, você sabe aonde recorrer. Você não vai correr a financiamento louco, juros desenfreados, não vai se endividar, não vai ficar preso, refém de ninguém, nem de nenhuma instituição, e você será sábio se assim fizer. O livro de Gênesis, ele tem essa característica. Quando Moisés mandou escrever Gênesis, não foi para dar um contexto teológico, explicar ciências, não. Deus orientou Moisés a escrever Gênesis para a gente conhecê-lo. É para isso. A história do Pentateuco, que é bem catequizada, bem dinâmica e bem organizada, é para nos revelar quem é Deus, o seu caráter, a sua bondade, o seu amor. Então, eu recomendo você, leia Gênesis. Lutero disse que se nós não estudarmos Gênesis e não compreendermos bem a história de Gênesis, nós corremos o risco de não compreender a Bíblia ou compreendê-la incompletamente, parcialmente. Então eu quero deixar a dica: estude Gênesis. Gênesis tem o princípio de todas as coisas ali.
Primeiro casamento, primeiro pecado, primeiro homicídio, tudo está ali em Gênesis, tudo. E o princípio financeiro está ali em Gênesis. Isso vai se repetir mais à frente na história. Bom, Faraó fica abismado de conhecer o menino José, é jovem ainda, e ele diz o seguinte, versículo 37 de capítulo 41, reuniu todo mundo, o conselho foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. Faraó reuniu a sua cúpula de liderança e disse, olha, esse conselho é o melhor que tem. E ele diz, versículo 38, disse Faraó a seus oficiais, acharíamos porventura um homem como este, a quem há o Espírito de Deus? E aí Faraó vai delegar autoridade sobre José, vai colocar um sinete, um anel de sinete, para que ele pudesse assinar documentos por Faraó. Ele deu liberdade e autoridade para que ele agisse, vai vestir ele com roupas de linho, um escravo não andava com roupa de linho, isso já faz um diferencial. Aqui tem autoridade delegada, mas também demonstrada na sua vestimenta, e vai dar ele um colar de ouro, que dá poder, autoridade, porque ele não era um João ninguém, ele era o segundo homem. Faraó resumiu, fez o seguinte, olha, ninguém se mexe, ninguém faz nada sem José dar uma orientação, tá bom? Eu vou só ficar observando, porque esse é o homem que Deus trouxe para nos ajudar nesse período. Bom, a história continua e nós vamos saber que a fome se espalhou em toda a terra, e o capítulo 42, a fome chegou lá em Canaã também. Jacó então vai ordenar seus 10 filhos que saiam, porque ele ouve dizer, né, a internet de Jacó anunciou, tem comida só no Egito, então nós temos que ir para lá. Tinha pouca comida ainda, mas ia acabar a qualquer hora, e aí Jacó manda seus 10 filhos ir para lá, para o Egito. Chegando no Egito, Benjamim não vai, porque ele tem medo de perder Benjamim também, e aí você sabe a história, os irmãos chegam lá, e José reconhece seus irmãos, mas isso se passaram pelo menos 13 anos. Nós começamos lendo o capítulo 37, que diz que José tinha 17 anos. No capítulo 41, versículo 46, vai dizer que era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó. 13 anos se passaram, 13 anos de anonimato, e Deus preparando José para ser o homem mais importante do mundo da sua época. Os irmãos chegam ali, José não se dá a conhecer, e tem um detalhe aqui que eu gosto de relembrar e pensar com você. José usa intérprete para falar com seus irmãos. José falava bem a língua do Egito, ele está agora idoso, um pouco mais velho, e ele não está vestido como um hebreu, ele está vestido como uma autoridade do Egito, e ele não fala em hebraico com seus irmãos, ele usa um intérprete, alguém que sabia a língua dos seus irmãos, e começa a falar com eles. Mas quando ele se dá a conhecer, ele fala na sua própria língua, todo mundo chora, a restauração chega, o perdão brota, e aí a história termina na forma mais bonita que a gente pode ver, de uma história real, de uma família sendo restaurada, e é lá que a gente quer chegar. José então não consegue ainda lidar bem com a situação, e aí eu quero aplicar mais uma lição para a nossa vida. O perdão não é algo fácil, o perdão vai exigir de nós muito amor, e aí você precisa entender que o perdão ele tem dois lados, né? Às vezes eu preciso liberar perdão, às vezes eu preciso de perdão, e a base do perdão está em Cristo, porque Cristo nos amou embora nós fôssemos ainda pecadores. Ninguém tem maior amor do que Cristo. Se você está aqui e não conhece o Senhor Jesus, nós não pregamos religião, nós pregamos a Cristo ex-crucificado, que ao terceiro dia ressuscitou. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele declarou isso. A porta está aberta para todos que creem nele. Se crer, será salvo. É simples assim, querido. Por isso, aos 9 anos de idade, eu entreguei a minha vida a Cristo. A minha avó paterna me levou a Cristo aos 9 anos de idade, sentada na minha cama, um dia de semana, umas 9h30 da manhã, me lembro, janela aberta, o sol entrando, e minha vovó me explicando a Bíblia, e me levando a Cristo. Foi a minha primeira discipuladora. Que bênção, eu conhecer a Cristo tão novo. Como foi bom ver essas crianças aqui, como é bom. Daqui a uns anos, nós vamos vê-las dirigindo todos os departamentos, os ministérios, e a gente aí só sorrindo, ou já na glória, não importa. Importante é que
há uma geração sendo plantada, e isso é bonito. Nós vamos ver a colheita. José, então, capítulo 43 de Gênesis, versículo 1. Você sabe aí a história, os irmãos vão lá, José manda dar comida para eles, eles compram a comida, levam, José devolve o dinheiro, depois arma uma cilada para eles, vai atrás com seus homens e diz, olha, vocês acharam o dinheiro aí, por que vocês não pagaram, vocês estão com problema aí, eles voltam depois para buscar mais comida, mas no capítulo 43 de Gênesis diz algo interessante no versículo 1, e eu quero olhar com você. A fome persistia gravissimamente na terra. E aí o versículo 2 vai mostrar que a coisa era pior. Tendo eles, lá em Canaã, acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse seu pai, volta, comprai-nos um pouco de mantimento. Você vai perceber no capítulo anterior, 41, 42, que a liderança da família está sob Rúben, que é o primogênito. Mas Rúben me parece ser um fleumático, uma pessoa mais quieta, não de muita liderança. E aí vai despontar agora no capítulo 43, Judá. E quando José vai profetizar quando Jacó vai profetizar para seus filhos, no capítulo 49, você vai ver que a profecia para Judá, ela é tremenda. E a história vai se desenrolar em Israel, em cima da tribo de Judá, e a gente sabe que o que Jacó profetiza para Judá vai atravessar os tempos, vai chegar lá em Apocalipse. Ele é leão da tribo de Judá, né, que venceu e abriu o selo. João não sabia o que fazer, e o anjo vem e fala com ele, calma, tem um que pode abrir o selo. E aí como que João recebe a revelação? Que Jesus é o leão da tribo de Judá. Judá recebe essa profecia lá em Gênesis. A Bíblia é completa, irmãos. Tem uma teologia liberal, tem uma corrente forte dentro da igreja, querendo tornar a Bíblia com pouco crédito, ou que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é inerrante palavra de Deus. Estude-a com cuidado, com afinco. Eu sei que os irmãos estudam, eu gosto daquele quadro ali. Da última vez que eu vim aqui, eu tirei foto, vou tirar de novo, porque eu não sei onde foi parar a foto. Ouça, veja esse quadro, talvez você esteja acostumado com ele, e você nem olha mais para ele, né? Mas esse quadro aqui, irmão, é a realidade. Você quer viver uma vida madura, frutífera? Segue o mapa, segue o gráfico ali, você vai se dar bem. Sua família vai ficar na rocha que é Cristo, e você vai ver as bênçãos que você vai colher no futuro, em outras gerações, porque você pautou a sua vida familiar segundo a palavra de Deus. José fez isso. José tem 2 filhos, e ele dá nomes a esses filhos, Manassés e Efraim. Manassés é Deus me tirou a tristeza, né? Algo parecido com isso. E Efraim é Deus me fez prosperar, me abençoou nessa terra. José está dizendo para Deus, Deus, eu estou bem, eu estou tranquilo, eu sei que esse período que eu vivi até aqui de deserto, foi o Senhor preparando a minha vida para algo maior. Querido, eu insisto com você, não olhe a circunstância. Eu não sei qual a circunstância que você está vivendo hoje. Eu não sei. Talvez você que esteja me ouvindo pela internet. Eu não sei qual a circunstância que você vive hoje, mas ela não é determinante para você definir quem é Deus. As circunstâncias não podem ditar o ritmo da nossa alegria, o nosso contentamento em Deus. José era alguém que tinha contentamento, alegria em Deus. Ele está na prisão, ele é bênção. Ele está na casa de Potifar, ele é bênção. Ele vem para a casa de Faraó, ele lidera o país, ele é bênção. Procure ser bênção onde você passar. Procure marcar a vida das pessoas por onde você passar. Deixe um legado. Tenha isso como algo determinante na sua vida. A sua família está olhando para você, pai. Você que é líder da sua casa. Seus filhos estão olhando você. Quando você está lendo a palavra, quando você está buscando a Deus. Chama eles para perto. O primeiro discipulador de um filho tem que ser o pai e a mãe. Por isso Deus deu 2 adultos para cuidar de uma criança. Invista nele. Instrui o menino no caminho que deve andar. José recebeu. Eu fico imaginando Jacó contando algumas histórias de Isaac, seu pai, e de seu avô Abraão, que é bisavô de José. José tinha essas histórias na mente. José tinha isso no coração. Quando ele está preso lá, ele provavelmente está recordando isso. Deus foi fiel com o meu bisavô. Eu conheço a história.
Deus foi fiel com meu avô, Deus foi fiel com meu pai, embora ele não saiba onde eu estou, e eu não sei como ele está, espero que ele esteja vivo. Tem algo tremendo nessa história, dessa família. Jacó manda agora os seus filhos voltarem, capítulo 43, e achar comida novamente no Egito. E você sabe que eles conseguem êxito nisso, porque agora José está com o coração pronto para perdoar e se dar a conhecer a seus irmãos. Ele faz mais uma pegadinha, coloca o seu copo, o copo de prata, no saco de Benjamim, porque ele obriga que Benjamim viesse. Ele queria saber se Benjamim está vivo, o seu irmão de sangue, de verdade, mesmo pai, mesma mãe. Benjamim vem, ele bate os olhos em Benjamim, ele vê, ele é meu irmão, mas eu não posso me revelar a eles ainda. E aí ele coloca o copo de prata no saco de Benjamim, e depois manda os homens ir atrás, e olha, temos que fazer uma vistoria aí, alguma coisa aconteceu, começaram a abrir do mais velho até o mais novo. Quando chega no saco do mais novo, está lá o copo de prata. Havia um costume cultural de que aquele copo trazia adivinhação. José não queria adivinhação, ele está apenas trabalhando para conhecer o coração dos seus irmãos. Eles estão prontos para receber o meu perdão, eles já mudaram de pensamento, eles continuam vivendo daquela maneira dúbia, na mentira. E aí a história se desenrola, e aí ele tem um outro interesse, ele quer saber se o pai dele está vivo. E aí eu quero pular a história com você, nós vamos no capítulo 45 de Gênesis, quando José se revela a seus irmãos. Eu quero dizer para você que esse é o momento em que José vai mostrar claramente que ele tem liberado o perdão no coração para seus irmãos. Não há nenhuma rusga, não há nenhum ressentimento no coração de José. José não aguenta mais, ele está cheio de vontade de abraçar e beijar seus irmãos, é o que ele vai fazer aqui. Só que agora, ele precisa falar na língua deles, e ele vai fazer isso. Capítulo 45, então José, versículo 1, então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos, nem o egípcio. Não quero ninguém aqui, eu só quero vocês, meus irmãos. E levantou a voz e chorou, de modo que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? Essa pergunta, ela me impacta. Sabe por quê, irmãos? Mais de 15 anos, talvez uns 16 anos aí, José não vê seu pai. Ele sabe que está diante dos irmãos. E a primeira pergunta que ele faz: vive ainda o meu pai? Esse elo de amor, esse elo de ligação de alma, é isso que vai fazer eu e você atravessarmos fronteiras, venha o que vier, o tsunami que vier para minha família, para a tua família. José tinha um vínculo de amizade, de amor, de respeito, de honra e, acima de tudo, um carinho especial pelo seu pai. Vive ainda o meu pai? É lógico que é pai deles também, mas a pergunta é: o meu pai, porque é alguém que eu amo, é alguém que eu sinto saudade, é alguém que eu preciso estar perto, me faz falta, é alguém com quem eu quero recuperar meu vínculo. Eu vou ser breve, a história é muito longa. Você sabe que no decorrer da história, José sabe então que seu pai está vivo, e ele anuncia isso a Faraó, e Faraó fica alegre, porque Faraó sabe que ver José feliz é fazê-lo feliz. O coração de José conseguiu, sabe, José é uma pessoa que agrega. José tem um amor, uma paixão, um carinho pelas pessoas, um carisma, e as pessoas querem estar perto. Você conhece gente assim? Gente que você sente saudade. Irmão, faltou hoje, tem alguém que você não está vendo? Não estou vendo a irmã Marta aqui, cadê a irmã Marta? Irmã Marta não veio? Queria ver a irmã Marta, não vi, irmã Marta aqui. Sabe quando falta alguém que você fica
Caramba, esse irmão não veio, será que aconteceu alguma coisa com ele? O vínculo de alma de José com o seu pai é algo que eu e você precisamos imitar dentro do nosso contexto familiar. A restauração, o perdão fica fácil quando esse vínculo é mantido, quando esse vínculo tem manutenção, sabe? De sentar à mesa, de conversar, às vezes para jogar a conversa fora, sabe? Aquele bate-papo de conversa fiada do final de domingo, come uma pizza. Faz isso, eu não sei o que você vai comer hoje à noite, mas senta com a sua família, compartilha com ele, fala talvez da sua dor. Quem sabe hoje à noite na pizza vai ser a hora que você vai pedir perdão para o seu pai, para a sua mãe. Quem sabe? Quem sabe hoje o Espírito Santo está dizendo, olha, está aí uma oportunidade, eu preciso recuperar esse vínculo de comunhão com a minha família, eu estou muito distante. Talvez você foi absorvido pela profissão, talvez você foi absorvido por amarguras que acumularam no seu coração. Eu não sou psicólogo, mas eu sei o quanto a falta de perdão adoece. Você vai ver que os irmãos de José, lá no capítulo 50, depois que Jacó morre, sepultam Jacó, a história é muito longa, eu preciso correr para o final. Os irmãos não entenderam o perdão de José, não entenderam. O capítulo 50, eles inventam uma mentira, para dizer, olha, nosso pai antes de morrer, José, falou para você perdoar a gente, porque eles ficaram com medo, agora José vai botar a gente a última classe possível, vai escravizar a gente como ninguém na vida foi escravo, porque o que nós fizemos com ele, não se faz com ninguém. E José diz, não, no capítulo 45 ele já diz, olha, não foram vocês que maquinaram contra mim e vieram fazer eu chegar aqui no Egito, não, foi Deus que fez isso. José vai afirmar isso no capítulo 45, algumas vezes. Quando ele se identifica, ele diz, versículo 5, olha que clareza, que perdão, que coração livre, que coração limpo de José. 45:5 de Gênesis. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. E aí, versículo 7, Deus me enviou adiante de vós. E versículo 8, assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Ele manda os irmãos se apressarem, voltarem para Canaã e trazerem seus irmãos. Aqui há um detalhe muito interessante que vai mostrar a autoridade de José, a tamanha autoridade de José. José manda carros para buscar as mulheres e as crianças, muitos carros, muitos presentes, e Jacó está em casa, e de repente chega seus filhos, Benjamim está com ele, e ele vê aquele monte de carro, barulho, animal, chegando, carroça, né, que os carros eram carruagem, e para que tanto carro, que festa, o que está vendo, não estou entendendo nada, e aí eles têm agora que falar a verdade, né? Olha, aquele teu filho que nós dissemos que morreu, na verdade. E José dá um conselho para esses irmãos, conhece o coração dos irmãos, vocês não vão contender pelo caminho, vocês vão em paz até chegar lá, eu quero ver meu pai Jacó aqui comigo, vocês vão trazer ele, toda a família, você sabe que voltam 70 pessoas, e vão para a terra de Gósen. Quando Jacó vê aquilo, Jacó ouve aquele barulho, aquele tumulto, não era normal, tinha muita coisa acontecendo, muito barulho, imagina o silêncio que era em Canaã, aquela época. E aí, isso está lá no capítulo 46, final do 45, perdão. Jacó vai se revelar a seus irmãos, ali pelo meado do capítulo 45, ok? Versículo 15, José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Aqui José está abraçando e beijando os seus irmãos. O ato de abraçar e beijar nos remete lá à parábola do filho pródigo, né? Filho pródigo voltando para casa, sendo perdoado, abraçado pelo pai. José é a maior autoridade do mundo daquela época, mas ele esquece tudo isso, ele está diante da sua família, e a amizade está sendo restaurada, o perdão está sendo liberado, aqueles irmãos estão tontos, sem saber o que fazer, o que falar agora.
Jacó vai receber essa notícia e ele não consegue acreditar que agora ele está diante de uma realidade que não era o que ele esperava. O texto bíblico diz que o coração de Jacó quase parou, quando ele descobre: meu filho está vivo, eu preciso reencontrá-lo. E aí ele arruma-se às pressas e agora desce e vem para o Egito. É uma viagem longa, não era uma viagem muito fácil, perigosa. Por isso, José quer dar todo o conforto para a sua parentela e manda os carros e alimento para que eles possam vir tranquilo. E os outros vieram, cada um no seu jumento, mas a família, as crianças e as mulheres vieram em carruagem, né? Eu fico pensando, José mandou os carros mais modernos que ele tinha, os 0 bala, para não dar nenhum problema, não ter nenhuma manutenção, e a família chega, Faraó se alegra, e aí a gente vai ver a história desenrolando. Nós vamos para o capítulo 48, vem comigo para o versículo 15. Jacó aqui vai abençoar seu filho José e vai transmitir algo interessante aqui. Jacó vai adotar os filhos de José, e da tribo de José, que não existe, né? José é Efraim e Manassés. Manassés era o primogênito, mas Jacó vai, na hora de abençoar, abençoa Efraim e não Manassés, porque Manassés era o primogênito. Deus inverte, porque aqui há uma profecia que Efraim seria maior do que Manassés, e isso é bonito porque o propósito de Deus na vida de cada um de nós é diferente. Na cabeça de José, culturalmente, o primogênito tinha direito à bênção. A ideia da mão direita é a mão mais forte, por isso a mão direita abençoa o principal, e a mão esquerda poderia ser o outro, mas ele inverte, e ele abençoa Efraim e Manassés. Aqui há algo muito bonito na história de que Deus, ele não olha como a gente olha. Deus não está olhando você pelo seu passado, pelo aquilo que você fez, sabe? Cuidado, para que o seu passado não venha travar a sua caminhada. Tem um pensamento que eu gosto muito dele: não deixe o seu passado influenciar o seu presente, nem decidir o seu futuro. Se há um Deus que perdoa, se há um Deus compassivo e misericordioso, é o nosso Deus. E eu quero ler com você um texto que me vem à memória quando eu penso em José. Miqueias capítulo 7, profeta menor. Nós vamos ler o versículo 18 e 19 de Miqueias. E eu quero ministrar a você essa palavra, porque essa palavra um dia, ela foi bênção na minha vida, e eu consegui perceber o quanto o perdão de Deus é maravilhoso e profundo e definitivo. E talvez você esteja aqui precisando pedir perdão a alguém, mas o orgulho não tem deixado você pedir perdão, e eu quero dizer para você que você está perdendo seu tempo. Quebra o teu coração, quebra esse orgulho. O orgulho tem sido uma grande barreira no meio das nossas famílias. Por quê? Por causa do orgulho eu não consigo pedir perdão, porque eu fico esperando que o outro venha a mim, se eu fui ofendido, quando a Bíblia diz que eu tenho que ir à pessoa que me ofendeu. Então, cuidado. O orgulho, ele pode se manifestar como altivez, mas pode se manifestar como autocomiseração. Você ficar com peninha de você. Há algo que eu acho bonito na vida de José. José, ele passa por esse sofrimento todo, mas José não fica lambendo as feridas. José, ele sempre olha com esperança para o futuro. Se tem alguém esperançoso na Bíblia, é José. Ele sempre espera algo bom que pode acontecer, porque ele sabe o Deus a quem ele serve. E aí, eu quero ler Miqueias com você, capítulo 7, versículo 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Querido, o perdão está para nós dessa maneira. Pecado confessado é pecado perdoado. Não caia nessa cilada de achar que porque você pecou,
Quem não pecou? Quem não errou? Jesus, quando está diante da mulher adúltera, ele pergunta isso. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E o texto diz que, a começar pelos mais velhos, se retiraram. Não importa, querido, como você começou, o que importa é como a gente vai terminar. Agora é hora de fazer a mudança, agora é hora de restaurar, agora é hora de pedir perdão, agora é hora de se humilhar, porque os que se humilham serão exaltados. O orgulho, ele vai impedir você de entender até o perdão de Deus. Sabe o que o texto está dizendo para mim e para você? Que Deus não leva em conta o nosso passado. Quando confessamos o nosso pecado, Ele nos perdoa. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas há algo interessante nesse texto de Miqueias 7,19. A Bíblia diz que Ele lança todos os nossos pecados no mar do esquecimento. E lá, no mar do esquecimento, tem uma grande placa em LED escrita assim: aqui é proibido pescar. O diabo não pode te acusar do pecado que você já confessou, que você já declarou. Não foi assim com o filho pródigo? Ele decide na mente e no coração: vou voltar e vou dizer para o pai: pai, pequei perante Deus e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Aqui tem uma lição tremenda para a nossa vida. Todo pecado primeiro é contra Deus. Por isso ele diz: pequei contra os céus e perante ti. Mas o nosso pecado às vezes afeta o nosso familiar. E é isso que eu quero encerrar, deixando como palavra para você. Você pode terminar como José, e aí é uma escolha que a gente vai ter que fazer hoje, liberando perdão para os seus irmãos, sustentando eles até o final da vida, porque essa foi a promessa que José fez. Volta comigo para Gênesis 50, e eu já vou encerro. Ou você pode terminar como os irmãos de José, que não é uma boa. Eu vou logo te dar esse conselho. Os irmãos de José, apesar do perdão claro, evidente, que recebeu de seus irmãos, os irmãos de José não entenderam isso. Olha o que diz Gênesis 50:15. Vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal de que lhe fizemos. Olha o que diz o versículo 19. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, de novo, pois eu vos sustentarei, e vós outros, e a vossos filhos. Assim os consolou, e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Você percebe? Final da história, Jacó, seu pai, é sepultado, os irmãos ainda estão com a culpa, eles não assumiram o perdão que foi liberado para eles, e aqui está outro grande problema no seio da nossa família, e às vezes na sua mente e no seu coração. O diabo vende a ideia que você não merece o perdão, você não é digno do perdão, não é você que decide isso, é Deus que na sua graça e bondade se volta para nós, e com compaixão Ele nos perdoa. Então, receba o perdão, saia da culpa. A culpa só vai te adoecer, a culpa só vai atrapalhar, travar a sua vida. Quantas pessoas que nós conhecemos, inteligentes, bem profissionalmente, socialmente, mas infelizes emocionalmente, espiritualmente mortos, porque estão escravizados pela culpa do pecado, que pode ser confessado e perdoado. Então eu encerro a minha palavra, dizendo para você, aproveite a oportunidade hoje, sabe, decida hoje no seu coração: eu não quero ser como os irmãos de José, eu quero ser como José, eu quero ter um coração livre, eu quero ter um coração pleno, eu quero deitar a cabeça no meu travesseiro e saber que eu estou bem com as pessoas ao meu redor, que eu sou um modelo de vida para muitas pessoas, porque Deus me chamou para isso, para ter vida bonita. Deus chamou você para ser modelo, Deus chamou a gente para ser embaixador de Cristo. José foi o grande embaixador de Cristo no Egito. Você e eu fomos chamados para ser embaixador nesse mundo. José vai para o Egito, mas ele não se contamina. Queria que você ficasse de pé. Eu vou fazer um apelo muito rápido, você só vai levantar a sua mão
se você achar que deve, se você tem algo a resolver hoje com alguém, com a sua casa, dentro da sua família, ou talvez aqui na igreja, a família maior, e você deseja que eu ore por você, levante a sua mão. Você tem algo para resolver? Tem um ressentimento, uma mágoa, algo que está te incomodando, que está te travando a vida? Eu quero orar pela sua vida. Eu já vivi dias assim, são terríveis, são pesados, são escuros, cinzentos, e a alegria do Senhor não brota, porque a gente tem que resolver essa questão. Talvez você não teve coragem de levantar a mão, mas você quer resolver isso diante de Deus. Você vai tomar uma decisão. Eu quero ser como José, eu quero ser bênção na minha geração, na minha casa. Nós cantamos aqui que o nosso lar será uma casa de bênção. É isso que você quer? Então arruma, pede perdão. O perdão restaura, a alegria brota, a leveza aparece novamente. E eu quero orar com você, e depois a palavra está com o pessoal do louvor, amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, tua palavra foi ministrada ao nosso coração, e ela certamente não voltará vazia. É o Senhor quem nos afirma isso, e eu sei que o Senhor não me trouxe aqui em vão, e esta palavra não foi ministrada ao nosso coração por minha escolha, mas eu sei que o Senhor tem algo a tratar, e está tratando com meus irmãos. Então eu quero pedir, Pai, que o Senhor dê a humildade, o quebrantamento, a coragem, porque precisamos de coragem, Pai, para reconhecer nosso erro, ou até para liberar o perdão, porque precisamos ser quebrantados. Oh Deus, quebranta o nosso coração, faz dele realmente morada tua, que o teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do erro, possa nos convencer de que precisamos trilhar novos caminhos como família. E se há alguém aqui necessitado de pedir perdão, que ele tenha coragem de fazer isso ainda hoje, ligar para alguém, encontrar essa pessoa, abraçá-la, beijá-la, liberar perdão e se tornar uma pessoa livre, alegre e muito feliz na tua presença. Restaura as famílias que aqui estão com alguma crise, relacionamentos quebrados. Restaura, Senhor, a nossa casa, restaura os nossos lares. Uma igreja saudável será realizada e feita por lares saudáveis. Então restaura os nossos lares. Nós rededicamos nossa família, nosso lar ao Senhor, para que o Senhor venha nos alicerçar, segundo a tua palavra, que sejamos modelo, que sejamos o bom perfume de Cristo, espalhados aonde estivermos e com quem estivermos. Usa-nos para o teu louvor e para a tua glória. Recebe a nossa gratidão por tão grande salvação e por tão grande perdão que o Senhor nos outorgou na cruz, através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Nós te agradecemos, oramos em o nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe vocês, queridos.